Paz do Senhor, meus queridos. A paz do Senhor, irmãos. Se coloquem em pé, por gentileza. Faça o obséquio de abrir a sua Bíblia comigo. Segunda carta que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 14. Enquanto você procura, eu quero externar aqui os meus mais sinceros agradecimentos. Primeiramente a Deus, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Se não fossem as suas misericórdias, nós sequer estaríamos aqui esta noite. Em segundo lugar, eu louvo a Deus por a vida do pastor Heron e por a vida da pastora Dinar, que nos recebem, Dinair, nos recebem carinhosamente aqui nessa igreja sede do campo de Turvânia. Pastor Heron, que mesmo sem me conhecer, confiou na indicação do pastor Edson Fábio, que é meu amigo, e eu me sinto muito feliz em poder estar aqui nessa igreja pela primeira vez. Eu trago aqui o abraço fraternal do meu pastor João Adair Ferreira, que é o pastor presidente ali da sede nacional da nossa convenção, a igreja conhecida como Catedral Baleia. Quem achou o texto, se manifeste dizendo glória a Deus. A Bíblia vai dizer o seguinte: porque o amor de Cristo nos constrange. Eu quero me ater apenas a parte A desse versículo, e eu gostaria que você repetisse comigo. Por quê? Repita, por favor. Por quê? O amor de Cristo me constrange. Toma o seu assento. Sempre que eu prego a primeira vez em um lugar, eu gosto de me apresentar, porque é falta de educação conversar com quem a gente não conhece. O meu nome é Ismael de Oliveira. A primeira coisa que você deve ter percebido quando você me viu é que eu tenho 1,96 m de altura. A segunda coisa que você percebe é que existe uma leve protuberância na minha região abdominal. Porque minha barriga é um pouco grande, porque eu peso 158 quilos. Apesar desse tamanho todo, eu tenho apenas 24 anos, e Deus, teve gente que disse ali, nossa, são só 24 anos, e Deus já me permitiu percorrer 22 estados do Brasil e alguns países pregando a sua palavra. Esta noite, o que Deus colocou em meu coração para ministrar as nossas vidas é o que nós lemos. O tema é: porque o amor de Cristo nos constrange. Para compreender o teor do que Paulo estava querendo dizer com essa frase, é preciso primeiramente entender qual o motivo, a razão ou circunstância pelo qual Paulo decide escrever esta carta. Ela é o complemento ou a continuidade da pregação que foi dada na primeira carta, aonde Paulo resolve exortar a igreja a retornar a uma moral que havia sido perdida, e com ela junto foi a santidade. Algumas pessoas não tão contentes com a pregação de Paulo decidem levantar-se no meio daquela cidade para denegrir a sua imagem e fazer com que a sua conduta ilibada não fosse mais reconhecida por aquele povo, fazendo assim com que a sua pregação não tivesse mais validade. E por isso Paulo começa o primeiro capítulo, no primeiro versículo desta carta, dizendo: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Essa pequena expressão é de uma importância extrema, e eu quero que você perceba o que Paulo estava querendo dizer. Quando nós falamos do nome de uma pessoa, nós estamos nos referindo à sua primeira identidade. Quando se fala do nome do pastor Heron, logo se vem à memória a história que ele construiu.
Quando se fala de um nome de uma pessoa, logo se vem à memória o caráter daquela pessoa. Quando Paulo diz Paulo, ele estava querendo dizer: olha, vocês podem até estar me caluniando, mas eu sei o que aconteceu comigo, e fui eu quem vivi o encontro com Jesus no caminho de Damasco. Podem até caluniar, podem até manchar a tua história, podem acabar com a tua imagem, mas eu vim aqui para te dizer uma coisa: quem conhece a tua história é muito maior do que aquele que está denegrindo ela. Quem escreveu a tua história é muito maior do que quem quer acabar com ela, e o nome dele é Justiça. E ele vai dizer: apóstolo de Jesus Cristo, chamado segundo a vontade de Deus. Eu encontro dois tipos de chamada dentro da igreja. Tem aquele irmão que é mais bonito, aquele irmão que se veste bem, que é eloquente, e às vezes agrada a todo mundo, agrada aos homens. Todo mundo olha para ele e diz: não, esse aí serve. Aquele ali é aquele que foi chamado segundo a vontade dos homens. Mas sabe aquele irmão que ninguém dá nada por ele? Todo mundo olha, menospreza, mas mesmo assim Deus olha lá do céu e diz assim: desse aí eu me agradei, eu vou levantar ele para poder fazer com que a imaginação do homem seja confundida. Se eu fosse depender da vontade dos homens para poder estar aqui, eu nunca havia chegado nesse lugar. Mas deixa eu te dizer uma coisa: a melhor coisa que existe é ser chamado segundo a vontade de Deus. E eu acredito que esteja pregando para uma igreja que foi chamada segundo a vontade de Deus. Aonde estão? Aonde estão? Se você é chamado segundo essa vontade, levanta a tua mão, abre a tua boca e adora. Alabrandarasou. Apóstolo chamado segundo a vontade de Deus. Aí deixa eu correr lá para o capítulo 5, no verso de número 14. Esse capítulo, ele se dá início no verso 16 do capítulo 4. E Paulo vai dizer aqui: olha, por quê? Ou seja, o motivo, a causa, a razão é o amor de Cristo. Pode até ser que o mundo já esteja cansado de ouvir dizer essa frase. Antigamente, pastor, nós entregávamos um folheto para uma pessoa e dizia assim: olha, Jesus te ama. A pessoa chorava, a pessoa abraçava, a pessoa agradecia. Hoje em dia você entrega um folheto e diz assim: Jesus te ama. A pessoa diz: eu sei. Quando muito diz amém, ou não, a todos nós. Mas deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Sabe por que eu estou pregando aqui esta noite para você? É porque Jesus me ama. Sabe por que você está sentado aí me ouvindo pregar hoje? É porque Jesus te ama. Sabe por que nós chegamos até aqui? É porque Jesus nos ama. Porque o amor de Cristo nos constrange. Na língua portuguesa, constranger é o mesmo que envergonhar. Entretanto, do grego koiné, Paulo não escreve esse termo envergonhar. Constranger aqui é no sentido de induzir, levar alguém a fazer algo, ou aprisionar a fim de quê? Ou seja, Paulo estava querendo dizer que eu e você estamos aprisionados por esse amor. Pode até ser que a mãe esqueça do filho, Isaías capítulo 49, que ela está gerando. Pode até ser que a mãe esqueça do filho que está amamentando. Todavia eu, Senhor, jamais me esquecerei de ti. Tudo isso por causa desse amor. Essa indução, em primeiro lugar, está contida no verso 16. E se você quiser abrir a sua Bíblia para ir acompanhando comigo, seria muito bom. O verso 16 do capítulo 4 começa dizendo: por isso não desfalecemos.
Paulo está querendo dizer uma coisa. Sabe por que você ainda tem força para permanecer em pé, mesmo diante das provações que você está passando? Sabe por que mesmo diante dessa dificuldade, você ainda consegue adorar a Deus? Por isso, não desfalecemos. É porque o amor de Cristo é constante nas nossas vidas. Aí ele continua dizendo: todavia o homem externo se corrompe. Ou seja, o pecado vai bater a porta. A corrupção vai entrar na igreja, pastor. Aquelas pessoas que nós consideramos as mais espirituais, vai chegar uma hora que elas vão pecar. Até aqueles cristãos que se consideram intocáveis, vai chegar uma hora que infelizmente o pecado vai bater a porta, porque o homem exterior se corrompe. Mas lá no capítulo 1 da primeira carta, Paulo vai dizer o seguinte: que Deus é espírito, e as coisas espirituais só podem ser discernidas por aqueles que são espirituais. E ele continua dizendo aqui nesse versículo: mas o homem interior, ele estava se referindo ao espírito do homem, que é aquilo que faz o homem estar ligado a Deus. Porque a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Todavia o homem o homem interior se renova de dia em dia. Sabe por que Deus te trouxe aqui esta noite? Foi para te renovar hoje. Deus só te trouxe aqui esta noite porque Ele quer renovar as tuas forças. O verso 17 diz: porque essa leve e momentânea. Pregador, você está dizendo que é leve porque não é sua. Não sou eu quem estou falando, é a Bíblia. Porque essa leve, eu sei que o peso pode parecer grande. Pregador, já tem 10 anos que eu espero a resposta da parte de Deus. Mas Paulo está dizendo, é momentânea. Porque essa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Deixa eu te falar uma verdade do evangelho que não costuma ser pregada. Pode até ser que a oração não seja respondida. Pode até ser que a vitória não vá bater na tua porta. Pode até ser que a doença jamais seja curada e que você venha a óbito por causa dela. Mas deixa eu te falar uma coisa: a tua recompensa que está lá no céu, ninguém pode tirar. Palabrando, sabe como eu vejo esse texto? É como se Paulo pegasse uma balança, daquelas bem antigas, afixadas por uma corrente e um prato de cada lado. E é como se de um lado ele colocasse o peso da tribulação, e do outro lado ele tentasse comparar com o peso do céu. Nem de perto se compara. Irmão, pode ser que o teu sofrimento esteja grande, mas o peso de glória que está preparado para você é muito maior. O primeiro ponto é que o amor de Cristo nos induz a permanecermos em pé. Sabe por que eu saí lá de Brasília, andei quase 300 quilômetros para pregar para você? É porque Deus me trouxe aqui para te fazer desistir. Tá doido, pregador? Desistir irmão. Deus me trouxe para te fazer desistir de desistir. Você não vai parar, meu irmão. O teu ministério ainda não acabou. O teu casamento não acabou. A tua história não acaba aqui. Sabe por quê? Porque Jesus te ama e Ele está te renovando hoje. Quem acredita? Quem acredita nisso, irmão? Então abre a tua boca e glorifica aí.